Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite a você. Hoje, 6 de abril de 2025, domingo. Deus te abençoe. Hoje é um dia importante para a nossa nação. Estamos aí lutando pela anistia e o restabelecimento também da nossa democracia. Ore pelo Brasil. Amém. Vamos aqui refletir na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez do coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Glória a Deus. Vamos aqui ao texto, aprender com ele, tá certo? Isaías, esse homem de Deus levantado cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, ele vinha profetizando a respeito de Judá, reino do sul, e agora Deus levanta Isaías novamente numa profecia contra o reino do norte, que são as 10 tribos, que também é chamado de Efraim. Amém? Vamos aqui ao texto, versículo 8 começa dizendo: o Senhor enviou a palavra contra Jacó. Quando o profeta inicia essa nova profecia, ele faz a citação de Jacó. Exatamente porque nos anteriores ele vinha falando de Judá e agora diz que é contra Jacó, porque Jacó é aqui representado pelo Israel, que é o reino do norte. Amém? Então, quando diz que é o Senhor, você já sabe que é uma palavra direta de Deus. Aqui é o Deus Adonai. É o meu Deus, o meu Senhor. Amém? Então, o Isaías, bem consciente disso, vai dizer, e diz que é contra, você sabe que é uma mensagem direta de Deus, tá certo? E contra Jacó, isso define a origem de Israel. Eles vêm da descendência aí de Jacó, são as 12 tribos, que aqui está estabelecido como Israel, as 10 tribos, representado pela tribo de Efraim, que era a maior. Amém? Então, é só para lhe informar, mas aqui é a palavra de Deus, que agora é uma profecia contra Israel. E o versículo 8 vai continuar dizendo ainda assim: e ela caiu em Israel. Já lhe disse, portanto, agora a profecia vira-se contra Israel, as 10 tribos, tá certo? A razão disso é porque eles abandonaram Deus terrivelmente, tá certo? Versículo 9 diz assim: todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria. Quando diz todo o povo, é que todos tomarão conhecimento do que Deus está fazendo. Como você está tomando conhecimento aqui do que Deus está falando com você. Se você ouvir essa palavra, saiba disso, tá certo? Então todo o povo saberá, a nação toda tomaria conhecimento. Efraim é o rei em si, tomará conhecimento de si. E quando diz os moradores de Samaria, eu quero pensar sobre isso porque a imponente capital, né, vaidosa, orgulhosa, ela também cairia. Não tem grande diante de Deus, tá certo, meu querido? Orgulho, vamos já ver isso aqui, tá certo? Porque o versículo 9 vai continuar dizendo assim. Então a mensagem é para o povo todo, para o rei, para a capital imponente. Agora o versículo 9 diz assim, que em soberba e altivez de coração dizem. Vamos já ver o que eles estão dizendo, tá certo? Mas vamos ver aqui a questão da soberba e altivez. O profeta ele destaca aqui esse pecado de Israel. Soberba, querido. Orgulho, presunção, olha assim, altivez, né? Eu sou, como é o nosso governo mentiroso, quanto mais, e inverte a lógica da verdade. Porque o socialismo fascista, marxista, comunista faz assim mesmo, tá certo? É assim, acuse-o do que você é e chame do que você faz. É mais ou menos assim. Então, aqui é Judá, aliás, Israel, que é o reino do norte, representado por Efraim, está em pecado. O pecado deles era a idolatria, estavam queimando seus filhos no fogo, aí rezando para todo tipo de Deus, tá certo? Fazendo todo tipo de abominação, apostasia da fé, idolatria geral. Amém? Então o povo tinha se afastado do Senhor e os líderes tinham apoiado.
Olha, tem muito líder religioso que não está no céu, não vai entrar no céu se não crer em Cristo e ainda não deixa você entrar porque ele ensina errado. Isso é orgulho, vou já dizer orgulho de quê? Então, Israel estava aqui mergulhado nessa arrogância, nessa soberba e nessa altivez. Olha o que Tiago, irmão de Jesus Cristo, literalmente filho de Maria e José, quando ele se converte, Tiago capítulo 4, versículo 6, Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago sabe muito bem o que é isso, porque ele se ensoberbeceu, ele não creu em Cristo, não. Ele conhecia Jesus, é meu irmão mais velho, e inicialmente ele não creu, não se converteu, não. Aí depois que ele se converte, ele reconhece a soberba dele e vai dizer isso aqui para nós. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O humilde, mano, é o coitadinho, não. É o que tem a capacidade de compreender Deus e crer nele. E hoje na pessoa de Cristo também. Isso é humildade. E o versículo 10, olha a arrogância de Israel naquele contexto. O versículo 10 diz assim: Os tijolos ruíram por terra. Ora, a destruição de Efraim, o profeta é iminente. Vocês vão cair. Aqui dentro desse texto, quando o profeta faz essa analogia ou essa espécie de parábola, se você quiser entender assim, quando ele usa essa analogia dos os tijolos ruíram, é porque o pessoal conhecia essa linguagem, né? Assim, essa simbologia que ele está usando dos tijolos aqui é para representar isso, porque os tijolos eram feitos de barro e palha, cru, não era nem assado como se tem hoje aqui, era barro cru com palha. E isso era fraco para cair. Então ele usa essa analogia, essa simbologia dos tijolos fracos, diz que Efraim vai cair. Então a queda estaria iminente. Uma coisa iminente é que ela pode ter acontecido logo imediatamente a palavra do profeta, tá certo? Ou algum tempo logo depois, tá certo? Então a queda era iminente. Ele usa a linguagem de tijolo ruído porque Israel conhecia essa linguagem. Tá certo? Deus fala dentro da sua linguagem, tá certo? Tá falando contigo hoje que ele quer te abençoar. Desce da soberba aí, tá bom? O versículo 10 vai dizer assim: Mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. É quase como hoje, né? Quem tinha mais grana fazia com pedra lavrada, que aí era mais seguro, tá certo? Era uma espécie de pedra cortada, criada e tal. Então, aqui o linguagem, ele vai dizer assim: tudo bem, as casas que são, porque o profeta usa essa linguagem simbólica, as casas que não são tão resistentes vão cair, mas o orgulho de Israel era tão grande que ele diz: derruba que nós vamos construir com pedra lavada. Isso é orgulhoso, tá certo? Que Deus não coaduna com orgulho. O orgulho é pecado terrível diante de Deus, tá certo? O orgulho dele aqui era por causa da idolatria. Então eles vão dizer: nós edificaremos agora com pedra lavradas. Ou seja, estavam confiando em si. Tá certo? Tornemos a edificar. Isso significa exatamente a prepotência de Israel, dizendo agora que o construir era melhores. Sem Deus você não constrói nada melhor não, meu. Vai só de mal a pior. Amém? Olhe, não era a casa bonita que ia significar para Deus ou a casa de barro que vai significar para Deus, não. É a tua consciência diante de Deus, tu não ser orgulhoso, porque às vezes tem gente que não tem nada na vida, é orgulhoso, não aceita Jesus. E tem gente que tem tudo na vida também é orgulhoso e não aceita Jesus. Eu estou só fazendo essa analogia, tá certo? Então o versículo 10 vai dizer assim: cortaram-se os sicômoros. Olha, sicômoro era uma árvore de menor valor, que nasceu muito naquele vale ali onde eles moravam, onde eles habitavam. Era uma árvore de menor valor, de menor resistência, era uma árvore assim esponjosa. Se você é brasileiro cearense, você conhece aí o mulungu, é uma árvore, tá certo? Ela é assim esponjosa. É só para você comparar. Era uma árvore assim esponjosa, de menos valor. Então ele vai dizer: se cortarem os sicômoros, então isso é a prepotência deles, tá certo? E que eles vão dizer: se derrubarem a construir com sicômoro e casa de barro, nós vamos construir agora é melhor, tá certo? É isso que eles estão dizendo. Porque eles vão dizer assim, no versículo 10, mas por cedro substituiremos, madeira de lei, né?
Então, essa analogia do profeta de Isaías faz aqui é que eles demonstram, assim, o grande orgulho de Israel no seu pecado. Eles achavam assim, ah, se vai, vamos construir melhor. Se agora é aqui no Ceará, né, Nordeste é de taipa, certo? Casa de barro. Se era só de barro, nós vamos construir agora é com pedra lavada, vamos substituir. Se era com madeira de sicômoro, vamos botar agora é cedro, madeira de lei. É isso que eles estão dizendo, a soberba. Olha, mano, essa analogia do profeta é muito graciosa, porque ele vai demonstrar esse orgulho de Israel, esse orgulho crescente, tá certo? Às vezes você se orgulha de pecar, né? Conta tanta vantagem, né? Ah, ontem à noite foi assim, cara. Conta tanta vantagem, se orgulha do pecado, né? E aí vai pecado sobre pecado. Então o Israel estava aqui, o profeta usa essa linguagem para que eles pensassem, refletissem. Eles não refletiram, não. As 10 tribos foram levadas cativas, ficaram sem nada. Nem existe mais hoje, tá certo? Então, eu estou dizendo para você que Deus não gosta de orgulhoso. Eu vou citar assim, algumas situações de orgulho que pode estar te prendendo, trazendo para hoje. Pode estar te prendendo e você está aí orgulhosamente, sem entender e sem crer em Jesus Cristo, tá certo? Porque é a revelação de Deus para hoje. Por exemplo, o primeiro orgulho é o orgulho religioso. Tem gente que fala aí defendendo a sua igreja. É Jesus, meu irmão. A minha igreja é tal e tal. Que é isso? Tua igreja é de barro. Der um terremoto aí, ela cai. Então, às vezes, você defende sua religião, né? Defende sua posição social. Ai, não vou ser crente, não, porque o que vão dizer de mim? É, louco. Se pedir a tua riqueza hoje, o que tu vai fazer? Jesus disse isso. Então, às vezes, é a fé distorcida da verdade. A verdade é Cristo, sua fé está distorcida. Está em tudo, menos em Cristo. Prática de caridade, né? Não é pela caridade que se entra no céu. É não, meu irmão. Fazer o bem, fazer o que é correto, fazer o que é justo. Isso era para ser naturalmente. Assim, às vezes é pela desinformação da verdade. Você recebeu a informação errada, meu irmão. Aí você está desinformado da verdade. Aí você não consegue entender Jesus Cristo, quem é Cristo. Aí você não aceita Ele, você não se torna uma pessoa genuína na fé em Cristo, que foi. Aí você está na sua desinformação e você se orgulha disso achando que está certo. Ou às vezes é por ignorância mesmo da fé. Você não quer crer. Raquel de Queiroz, uma mulher sábia, e ela disse que não conseguia crer. Isso é ignorância da fé. Não é ignorância cultural, não. Cultura não tem nada a ver com fé, não, querido. Eu valorizo a cultura, tá certo? E visito e leio livros de cultura e tal. Agora, não vou para uma cultura imoral, apelativa, degenerativa da moral. Isso aí é desgraça, tá certo? Mas uma cultura que é coerente, louvado seja Deus. Então você pode estar preso na religião, na sua posição social, na distorção da verdade que é Jesus. Você vai, tem a verdade, qualquer caminho leva a Deus. Leva não, que é Cristo que leva, tá certo? Eu estou trazendo isso porque Israel tinha mergulhado no seu pecado da idolatria, apostasia, abandonou a fé. E hoje você pode estar abandonando a fé por todas essas coisas ou muitas outras que existem por aí, tá certo? Tarô, guru, né? Islamismo, tem todos os ismos que tem aí. Assim, cristianismo também tem ismo, mas Cristo é a verdade da Bíblia, é a verdade que liberta, tá certo? E você pode estar, Israel estava arrogantemente preso no seu pecado. Que você desça do pedestal da sua arrogância e você possa crer em Jesus Cristo. Seja qual for a sua arrogância, seja ela religiosa, social, seja como for, seja até por ignorância. Eu estou aqui trazendo a palavra para abrir o teu entendimento, para você possa crer em Cristo. Amém? Deus te abençoe. Olha o que Jesus diz. Mateus 22, 29, ele diz assim: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Leia a Bíblia, meu querido. Se você entender pela Bíblia, ninguém vai te enganar. Ela é a palavra de Deus. Amém? Ela não é filosofia. Tem uns loucos aí que iguala Jesus a um filósofo. Jesus pode... Você pode até colocar Jesus como filósofo em algumas coisas mesmo. Ele usa parábola. Mas Jesus é Deus. Amém?
Ele é soberano. Deus abençoe a nossa nação. Deus nos dê a graça de termos a anistia dos nossos patriotas presos injustamente, que nós possamos orar pelo Brasil. Deus te abençoe e principalmente você possa crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Amém. Ore pelo Brasil.